Capítulo 17. Então o que aconteceu? Então perguntou quando ele a acompanhou para fora das portas duplas. As portas bateram nas costas deles e os corredores rapidamente ficaram quase vazios. Ela olhou para ele e cruzou as mãos nas vestes caídas de sua roupa. Você não acreditaria se eu lhe dissesse, mas passei parte do tempo mastigando pássaros em uma árvore e escrevi muito. Estou muito pronta para minha primeira leva de alunos. A mola em seu passo compensou a falta de habilidade para sorrir, e quando ele se aproximou um pouco mais do seu lado, ela não abriu espaço adicional. Em vez disso, Toma acrescentou: recebi alguns bons conselhos de alguns amigos, como devo dizer isso? Toma desviou o olhar e tocou a superfície de sua máscara, sua mão imitada traçada sobre a concha do inseto que ela usava sobre o rosto. Talvez meu mestre tenha dito melhor. Obediência voluntária é melhor do que obediência forçada, eu acho. Eu acho que você poderia dizer que a palavra obediência pode ser substituída por outras palavras também. Ela riu quando olhou para cima e viu Ethan coçando a cabeça. Vou acreditar em você, acho que eu tinha que estar lá. Ele respondeu e perguntou: o que você está fazendo agora? Caminhando com você. Toma respondeu, e Ethan teve que rir disso. Devemos continuar fazendo isso, então? Ele perguntou esperançoso. Estou tão pronta quanto posso para começar a ensinar, e não há mais nada que eu tenha que fazer até te espancar até virar polpa amanhã, então por que não? Ela perguntou e gesticulou para o longo corredor. Deve haver coisas que eu não vi, mostre-as para mim. Seria um prazer. Então comentou, embora ele tenha evitado dizer apenas para onde ele a levaria, ela não se importou. Ele manteve a diversão com pequenas piadas e histórias, então o destino não importava nem um pouco. Não na biblioteca. Se você for a algumas sessões pouco visitadas da biblioteca, ocasionalmente verá alunos em vários estágios de fornicação. Eu culpo a influência da papa. Depois do incidente do macarrão, todas as apostas foram canceladas. Eles nunca provaram que os detalhes aconteceram como a história dizia, destacou Toma. Ninguém se importou, foi uma boa desculpa. Sinceramente, não a culpo se fosse verdade. Quero dizer, você tem que ficar um pouco louco trancado em qualquer lugar o ano inteiro. Quem pode culpá-la se ela ficou um pouco selvagem? Então apontou, e Toma não encontrou base para argumentação, então eles folhearam os muitos livros em grandes e altas prateleiras que se elevavam até o teto. Grandes escadas rolantes estavam presas no lugar em pequenos trilhos, e aqui e ali, alunos subiam e puxavam livros das prateleiras enquanto um lite de túnica preta com um par de braçadeiras trabalhava atrás de um balcão. Ninguém prestou a mínima atenção ao trabalhador morto-vivo, e ocasionalmente um aluno se aproximava para falar com ele. Sem medo. Sabe, eu tenho mais de 100 anos, o que me torna mais velho que a maioria dos vampiros, e eu nunca, nem nos meus sonhos mais loucos, imaginei isso. Ele disse com uma perplexidade ofegante misturada com admiração, enquanto um jovem estudante elfo fazia perguntas ao Lich. Vampiros não são imortais, como é que você é um dos mais velhos? Toma perguntou, você foi caçado? Ela imediatamente se arrependeu da pergunta, eu não deveria perguntar isso. Mas para sua surpresa, ele negou, não, bem, sim, às vezes éramos caçados. Mas não é por isso que não somos tantos, é que geralmente acabamos com nossas próprias vidas. Quando você vive o suficiente, fica sem motivos para continuar. Na maioria das vezes, uma combinação de isolamento, frustração e simples tédio acaba com alguém antes mesmo de ser encontrado e morto. Se matando de tédio? Toma deu um passo para trás e inclinou a cabeça para ele. Você não pode estar falando sério. Assim, a vida na periferia sem nada para fazer a não ser seguir em frente? A imortalidade parece ótima no começo, mas depois eventualmente é apenas um trecho infinito do mesmo. Então eles perguntam, por que se incomodar? Quando eles ficam sem respostas. Ele levou uma mão afiada com garras até a garganta e a puxou lentamente pela frente, imitando o ato de suicídio. Oh! Toma disse com uma reflexão silenciosa. Mas vendo isso? Como os mortos-vivos existem com os vivos, sendo capazes de dar uma aula, fazer amigos, ser parte do todo do jeito que eu sou. Acho que vampiros velhos se tornarão mais comuns, algo novo para ver e fazer está sempre surgindo, o tempo dirá, geralmente acontece. Então deu um sorriso malicioso e a levou para fora da biblioteca expansiva.
seus pés batendo levemente sobre a pedra enquanto eles saíam, passando por um jovem casal meio-elfo caminhando de braços dados. Não sou um apostador, mas aposto que não são livros que eles vão estudar. Então sugeriu com um sorrisinho irônico no rosto. Eu não saberia, a feição é tão estranha para mim. Intoma comentou, eu tenho algumas emoções, eu sinto amor por minhas irmãs, por nosso mestre que é como um pai para nós. Alguns anos atrás, eu me tornei amiga íntima de Bertra, uma mulher elfa em Crescent Lake. Eu tenho o que ela chamaria de um tipo de amor por ela. Eu acho que sou capaz dos elementos românticos, mas então. Ela fez uma pausa e deu um tapinha em sua máscara. A concha estalou levemente ao toque. Não tenho ninguém da minha espécie, então não sei realmente o que fazer e... Ela olhou ao redor brevemente enquanto saíam do prédio antes de admitir. Até não muito tempo atrás, eu não saía muito. Não? Ele perguntou e por um tempo eles caminharam em silêncio amigável. As nuvens estavam começando a rolar sobre o céu, um cobertor cinza escuro que lançava uma sombra sobre o mundo. Intoma, por sua vez, descobriu que se sentia um pouco agitada com a imprevisibilidade. Lord Cocytus estava certo, mesmo que ele não soubesse sobre o que. Harold era apenas uma boneca, um fantoche. Ele sempre dizia o que eu queria ouvir, não havia risco nem valor. Isso é mais interessante. O que ele dirá em seguida? O que ele fará em seguida? A sensação de antecipação era uma mistura de preocupação com o que Bertra diria quando Intoma removesse sua máscara pela primeira vez na presença de sua amiga e a excitação de receber um presente. Então ela não disse nada, deixando que Intan falasse por si mesmo e decidisse, assim como a direção que seguiriam, para onde a conversa deveria ir. A caminhada os levou a um estande que estava se preparando para ser empacotado, a movimentada área externa já estava sendo esvaziada, os alunos passavam correndo por eles, mas Intoma só ouviu metade do que eles estavam dizendo. O trovão ecoou com a força de 1000 carruagens. 2 chás, com leite. Intan disse, erguendo 2 dedos para o trabalhador do estande. O trabalhador vestia uma túnica simples de um verde brilhante e chamativo como as folhas do chá que ele vendia, e tinha uma barba vermelho-fogo brilhante e olhos castanhos tranquilos. Claro, claro, já está pronto. Ele disse enquanto suas mãos voavam sobre o pequeno conjunto de chá que ele tinha no lugar, uma pequena chaleira de metal em chamas constantes. Ele tirou folhas frescas de uma lata e colocou na água fervente, que ele imediatamente deixou mexer. E açúcar, muito, muito açúcar no meu, acrescentou Intoma. Claro, claro. Ele disse apressadamente enquanto despejava leite nas xícaras vazias de um pequeno jarro com uma mão. Enquanto ainda mexia um longo agitador de metal com a outra, o barulho do agitador raspava as laterais da panela e seus olhos continuavam subindo para o céu. Ele estendeu a mão e pousou o jarro tão rápido que um pouco do leite espirrou e manchou suas botas marrons, mas ele não se importou. Se eu não me mover logo, ele vai ficar encharcado. Ele pensou, as coisas que eu aguento por pratas extras. Ele revirou os olhos para si mesmo e começou a pegar 5 grandes colheres cheias de grânulos de açúcar branco em uma xícara alta de madeira. Tudo bem, aqui está. Ele disse e despejou o chá em cada xícara, usando a ponta plana do agitador com seus pequenos furos como um filtro. O pequeno som de derramamento foi tudo o que houve ao redor deles por alguns momentos enquanto ele terminava e então tampava o topo com um pedaço plano de madeira bem ajustado que tinha um pequeno furo em forma de boca em uma das pontas. 25 pratas. Sou só eu ou isso é um pouco alto? Perguntou Intan. Espere até começarmos a vender café. Você não vai acreditar no preço que isso vai custar, senhor. O garçom disse enquanto Intan colocava 30 moedas de prata nas mãos do pálido mercador humano. Feito isso, o comerciante prendeu tudo com pequenas travas, dobrou a parte superior de seu carrinho de mão, correu até as longas alças do carrinho de mão, levantou e começou a correr para se proteger. Foi só então que Intan e Intoma olharam ao redor e notaram que estavam completamente sozinhos, exceto pelas costas do vendedor de chá que recuava. Eles olharam coletivamente para o céu que escurecia no momento em que outro estrondo de trovão atravessava a escuridão cada vez mais profunda, e então a chuva começou a cair. Eu não esperava por isso. Intan admitiu quando as primeiras gotas o atingiram, como os heteromorfos aracnoides veem a chuva. Eu só me conheço, e não gosto disso, vamos para minha casa e sair disso.
Ela disse enquanto a chuva se tornava um aguaceiro. Eu aposto uma corrida com você. Intan disse com um sorriso convencido. Você vai perder. Intoma brincou enquanto cada um colocava uma perna para trás. Veremos. Intan disse, então acrescentou, vai. E a dupla saiu correndo enquanto a chuva caía e os raios cortavam o céu.